Vamos então começar o 14º capítulo, Novos Rumos. A senhora Serpa, estática, não conseguiu articular palavra. Evelina, Evelina, gritava o moço como que dementado de júbilo. Agora que vi você, reconheço que estou vivo. Cláudio considerou a delicadeza do momento e recomendou medidas para que o rapaz fosse abrigado no lar de Ambrósio, até que se lhe providenciasse hospitalização conveniente, de modo a se adaptar ao meio que se impunha. Depois de passes reconfortantes, em que se lhe sossegaram as emoções, Túlio Mancini foi conduzido à residência dos modestos amigos que o acolheram alegremente, enquanto o grupo socorrista retornava ao campo doméstico. Distinto psicólogo, irmão Cláudio se absteve de quaisquer alusões pessoais, a não ser nas frases ligeiras com que notificou a Fantine e a senhora Serpa a possibilidade de reverem o amigo reencontrado no dia seguinte, se o desejassem, prometendo indicar-lhes o endereço preciso, de vez que esperava situá-lo em dependência de reajuste e descanso, tão logo pudesse avistar alguma das autoridades a cuja orientação se lhe vinculava à obra assistencial. Então, a hierarquia, né? Ele havia um lugar, uma posição num hospital para que ele pudesse ser tratado, já que ele saiu ali do grupo buscando ajuda e quando ele viu a Evelina, né, ele achando que estava vivo, feliz ali por reencontrar, o Cláudio, muito discreto, não entrou em detalhes, mas colocou que iria ver um lugar para que ele pudesse ser tratado e que eles poderiam vê-lo no dia seguinte, se eles quisessem, né, se a senhora Serpa e o Fantine quisessem. Ernesto, a seu turno, estimaria ouvir a companheira com respeito ao suicida que lhe fora objeto de tantos comentários, desde a conversação primeira. No entanto, calava-se, observando-a francamente aparvalhada e apoiando-se-lhe ao braço em fundo silêncio. Na cabeça dele, Fantine, pensamentos contraditórios se embaralhavam, sugerindo inquirições sem resposta. Não era Túlio um suicida? Perguntava-se. Lera bastante material informativo sobre suicidas, além da morte, e acreditava estivessem eles comumente agoniados nas duras penalidades a que se impunham pelo desacato às leis de Deus. Existem vários livros, um dos melhores dele é da Ivone Pereira, pelo menos para mim, que é Memórias de um Suicida, mas cada desencarne é diferente do outro. E mesmo no caso dos suicidas, cada desencarne é diferente do outro, tem agravantes, tem atenuantes, tem histórico, tem passado. Então, tem uma série de coisas que não se pode colocar na vala comum, vai acontecer assim, vai acontecer assado. Em nenhuma hipótese existem regras definitivas, não. Cada caso é um caso e existem exceções. Quem leu o livro A Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, vê lá várias exceções dentro daquilo que os livros nos colocam como o mais comum, tá certo? É o mais comum, mas existem exceções e as regras não são as mesmas para todos os casos, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem uma história e cada um tem um grau de evolução e de responsabilidade também sobre os seus atos. Por que motivo escapara Mancini às corrigendas a que fazia jus, pervagando à vontade na província de alienados mentais entre espíritos rebeldes e vagabundos? Perdão, vamos lembrar que os espíritos que estavam ali na periferia, onde eles estavam indo ali na fronteira, né, na casa do Ambrósio para fazer o evangelho no lar, aquela fronteira era de
de proteção, né, entre o lado, que era o lado daqueles que estavam em tratamento, como Evelina e o Ernesto Fancini, e o lado daqueles que não queriam ter responsabilidades, que não queriam assumir as próprias identidades, que queriam manter a hipocrisia, que queriam fazer o que quisessem. Perdão. Então, o Ernesto Fancini estava ali perguntando como é que um suicida estava ali entre os dementados. O Cláudio colocou de uma forma educada ali os pervertidos. Existem várias formas de perversões, né? Mas ali as pessoas que, infelizmente, irmãos doentes, irmãos que precisam de ajuda, que estão alienados às leis de Deus, que é isso que ele quer colocar com esses que estão ali na periferia. Mas não é o caso, dentro da literatura que se conhece, que o Fantini leu, do caso dos suicidas. Não poderia ter um suicida ali. Por que motivos que ampara Mancini das corrigendas? Né? A pergunta que o Fantini está fazendo. Homem educado, porém, buscou emudecer considerações e perguntas para unicamente reverenciar a perplexidade da amiga que desde muito lhe ganhara o coração. Passo a passo e diálogo a diálogo, a equipe dispersou-se entre saudações de fraternidade e votos de paz. A sós com Evelina, entretanto, o generoso amigo perdão. A sós com Evelina, entretanto, o generoso amigo, para dissipar os pensamentos constrangedores de que havia cercada, sorriu e falou com excelente humor, infundindo-lhe calma e otimismo. Excelentíssima senhora Serpa, se alguma dúvida nos restava sobre a morte de nossos corpos físicos, que já devem ter desaparecido no bojo da terra, já não nos é possível doravante qualquer incerteza. Ela diligenciou em vão sorrir, sentia-se esmagada, abatida. Ela estava ali muito surpresa, até porque é uma pessoa que lhe foi querida, foi noiva, ela se sentia muito culpada pelo suicídio dele, então ela estava ali realmente muito abatida. Ernesto redobrou esforços por chamá-la ao reequilíbrio e, depois de larga série de alegações construtivas, rematou. Acaso não temos nós solicitado trabalho? Quem dirá não tenhamos sido induzidos, sem perceber, pelas autoridades daqui ao achado de hoje? Esse Túlio que lhe foi um dia companheiro de sonhos, será talvez para nós o começo de novos rumos. Uma nova ocupação, um caminho de acesso à elevação espiritual a que nos cabe dar início. Você concordará em que o vemos necessitado de tudo. Aquela voz atormentada, aqueles olhos de doente não nos enganariam. Estamos diante de alguém que solicita atenções imediatas e, a rigor, sendo pessoa de suas relações, é nosso parente próximo. Somos agora os únicos familiares que ele possui. Então, eles estavam ali pedindo trabalho, né, pedindo uma ocupação. Então, que melhor ocupação do que cuidar de um ente querido, de alguém que lhe foi tão querido, que foi seu noivo, e que eles praticamente agora ali são os únicos parentes deles, já que eles também estão ali sozinhos, não reencontraram ninguém, e ele pelo jeito também não, até porque ele acha que ainda está vivo, né, o Túlio Mancini. Porque a amiga se referisse de leve à dor misturada de assombro que a descoberta lhe causara, Fantini voltou ao bom humor do princípio e gracejou de braços abertos. Que esperaria de melhor a senhora Serpa a fim de trabalhar? Que trabalho melhor do que esse, né? Ajudar alguém que lhe foi querido ao coração? Cravou as mãos na cintura num gesto que lhe era peculiar e sublinhou. Olha que interessante, num gesto que lhe era peculiar. Então nós
deixamos só o envoltório aqui. Vamos com todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e com os trejeitos. Vamos com os nossos cacoetes, com, né, as nossas formas de falar, as nossas formas de ser, de colocar as coisas. Não muda nada, só o invólucro que fica aqui. Quanto ao mais, minha querida amiga, lembro que a declaração filosófica de um velho companheiro. Então está ali, lembro a declaração filosófica de um velho companheiro, abre aspas, convivei e purificai-vos, fecha aspas. Estamos desencarnados e precisamos como nunca de burilamento moral. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço que nos testará a capacidade de amor ao próximo, não hesitemos a abraçar as novas obrigações. Dias transcorreram até que os dois amigos conseguissem reavistar o rapaz, então suficientemente melhorado depois dos cuidados recebidos. Ernesto fitava-o curioso no primeiro tete-a-tete, mas Evelina sentia-se tomada de surpresa e inquietação. Perdão. Aquele era Túlio Mancini, mas um Túlio Mancini diferente. Os olhos penetrantes, quando pousados nela, denunciavam sentimentos estranhos. Nem ela, nem a Fantine passavam despercebidos os propósitos enfermiços ali nascerem, ali mesmo, à frente dos dois, sem que o moço se soubesse intimamente visto e analisado. Quer dizer, ele não sabia que estava desencarnado e que ele estava com sentimentos à mostra, com o pensamento dele ali ao alcance do Fantine e da Evelina. Então eles podiam sentir as intenções, sentir os pensamentos, ele não tem como disfarçar as intenções, os pensamentos, é a real intenção de cada olhar. No mundo espiritual não tem hipocrisia, não tem como disfarçar, não tem como se colocar máscara. Ele estava ali desnudo, mas ele não sabia, ele não percebia isso, até porque ele se achava vivo, né? Se achava encarnado. Sem qualquer impulso intencional, Ernesto e Evelina permutavam impressões telepaticamente. Então, sem qualquer impulso intencional. Eles não intencionaram conversar telepaticamente, mas por sintonia, os dois estavam na mesma vibração, estavam ali na mesma sintonia naquele plano, eles estavam conversando telepaticamente. Vou voltar aqui. Sem qualquer impulso intencional, Ernesto e Evelina permutavam impressões telepaticamente, reconhecendo com mais clareza que lhes era possível conversar pelo idioma do pensamento, de modo espontâneo, principalmente ali, diante de um companheiro que não lhes comungava o mesmo nível de ideias e emoções. Então eles podiam conversar telepaticamente, que o rapaz ali não iria perceber, não ia ter como, né, perceber a conversa telepática deles, porque ele estava num nível vibratório mais baixo, onde eles podiam ver ali, né, a condição vibracional inferior dele em relação àquela que eles estavam. E era uma forma deles conversarem, trocarem ideias sem constrangerem, sem machucarem o rapaz ali, né? Naquele momento, guardavam a convicção de ler na alma de Túlio como num livro aberto. Estavam no plano espiritual. A alma do Túlio ali era um livro aberto para eles dois. Eles dois não eram um livro aberto para o Túlio pelo nível inferior que ele estava. Ele não conseguia acessar as vibrações superiores do Ernesto e da
Evelina. Registrando as afirmações entusiásticas do rapaz, a imaginar-se vivo no mundo físico pelo fato de haver reencontrado a ex-noiva, os dois amigos não se animavam a desmanchar-lhe de pronto a ilusão. Cada coisa tem seu tempo. Não adiantava ali só para eles serem donos da verdade dizer, olha, você desencarnou, você está morto. Para quê? Vamos dar tempo ao tempo. Deixar ele está feliz ali, achando que está vivo, que se recuperou, que está encontrando com a ex-noiva. Vamos com calma. O que mais me espanta é ter aguentado isto aqui tanto tempo com o flagelo da dúvida, suspirou Mancini aliviado. A senhora Serpa diligenciou modificar-lhe o curso dos raciocínios, no evidente intuito de prepará-lo para a verdade, e interpôs com bondade. De minha parte, o que mais lamentei foi a sua atitude, atirando em você mesmo num ato de loucura. Eu? Pois você não soube, redarguiu o moço admirado. Nunca fiz isso. Tive, é verdade, a fraqueza de pensar um dia em matar-me pelo veneno por sua causa. Vamos lembrar que ela contou para o Fancini, né, que ele tentou o suicídio logo assim que ela desmanchou o noivado com ele, e ela ficou muito comovida, né, e voltou, estava pensando em voltar a noivar com ele quando ele se suicidou de novo, né? É o que ele está dizendo aqui. Tive, é verdade, a fraqueza de pensar um dia em matar-me pelo veneno, por sua causa. Mas depois reconheci que você não me desprezava e eu queria a todo preço reconquistar a sua afeição. Sucede, porém, que no anseio de colocar-me fora de campo, Caio foi procurar-me. Caio Serpa, né, o marido da Evelina. Caio foi procurar-me, solicitando-me ir com ele ao meu escritório para consultarmos juntos um livro de direito internacional. Porque alegasse urgência, não vacilei em prestar-lhe o favor. Era um feriado e as salas próximas jaziam fechadas. A sós comigo, abandonou os assuntos da profissão e passou a acusar-me. Disse que a minha covardia, recorrendo ao veneno, abalara o amor que existia entre ele e você. Tentei justificar-me. Quando me detinha a considerar a pureza do meu afeto, aquele brutamontes vomitou insultos que não consigo olvidar e, sacando um revólver, me alvejou no peito. Caí no piso e nada mais vi. Acordei não sei quando, num quarto de hospital, e desde então vivo enfermo e revoltado, buscando reaver a saúde, para ensinar aquele biltre quanto vale a minha vingança. Então se vê que ele foi socorrido, ele acordou num quarto de hospital, recebeu o socorro, mas como o irmão Cláudio estava colocando para o Fantini e para a Evelina, alguns não querem ficar, alguns buscam, né, outros caminhos, não querem ficar ali naquela vibração, naqueles ensinamentos que são dados ali. Então nós vamos ver aqui, quando ele diz ensinar aquele biltre quanto vale a minha vingança, pela raiva, pelo sentimento de vingança, ele se imantou aqueles irmãos que estavam na periferia ali da casa. Então ele foi socorrido ali naquele mesmo hospital onde a Evelina e o Fantini foram socorridos. Mas ele, por livre e espontânea vontade, no desejo da vingança, no ódio, ele se imantou, né, por sintonia com aqueles que estão fora do perímetro ali, vagueando irmãos menos esclarecidos. Né? Num átimo, percebeu que Túlio não largar o corpo... Desculpa, pulei um parágrafo. Um raio que caísse ali sobre os três não teria arrasado o ânimo da senhora Serpa quanto àquela revelação terrível. Num átimo, percebeu que Túlio
não largar o corpo em arrancada suicida, mas sim constrangido pela arma daquele a quem desposara no mundo, ao mesmo tempo que Fantine, estupefato, concluía que o rapaz fora vítima de um crime desconhecido entre os homens. E fosse porque aflitivos pensamentos de culpa lhe azorragassem o cérebro, ou porque notava no moço o anseio indisfarçado de ficar a sós com Evelina, rogou telepaticamente a ela não fizesse o mínimo esforço por trazer Mancini à realidade e sim tivesse paciência, até que pudessem estabelecer planos de socorro ao moço infeliz. Então, telepaticamente, ele colocou para ela, olha, vai com calma, não coloca ainda para ele que ele desencarnou. E ele percebeu que o moço queria ficar, o Túlio queria ficar sozinho com a Evelina, né? Os sentimentos dele eram transparentes. E fosse por isso, ou porque ele veio aquele sentimento de culpa, vamos lembrar que ele confessou ao Ribas, né, que ele tinha matado um amigo por ciúmes da esposa. Então ele se sentiu também abalado ali. Então ele colocou para a senhora Serpa mentalmente, né, que ela não colocasse logo para ele que ele estava desencarnado. A senhora Serpa entendeu e Ernesto pediu licença para afastar-se. Queria pensar, repousar. Ao demais, informou era natural que os dois tivessem confidências de coração para coração. Mais tarde se reencontrariam. Então, é lógico, eles foram noivos. Então, eles tinham confidências, lembranças, coisas para recordar. Então, o Ernesto se afastou para que eles ficassem a sós. Embora contrafeita, Evelina aqueceu. Então, o Ernesto se afastou, a Evelina aqueceu ali, contrafeita, não era o que ela queria, ela não queria ficar sozinha com o Túlio Mancini, mas era o que o Túlio queria, ficar a sós ali com a Evelina. Vamos continuar com a conversa dos dois, a sós, né, na segunda parte deste capítulo.